Olá você, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Ansiedade Social. Está indo ao ar todas as terças-feiras às 20 horas aqui no canal do YouTube. O episódio de hoje eu vou dar uma explicada sobre os diferentes tipos de ansiedade social, a diferença entre timidez, que é chamada de reticência social, e a ansiedade social. Vou falar um pouquinho de agorafobia, como é que ela está ligada à ansiedade social, como que as crises de pânico são desencadeadas às vezes pela ansiedade social, como que o transtorno de ansiedade generalizada atua no contexto social, as fobias específicas, o transtorno dismórfico corporal, que também é um tipo de ansiedade social, que às vezes o gatilho está no social, que é quando a pessoa não gosta, ela tem aversão ao próprio corpo ou ao próprio gênero. Então a gente vai dar uma passada geral a respeito dos tipos, para que você veja certinho em qual você se encaixa, se conhece alguém que se encaixa. Então aproveite todo esse conteúdo e bom episódio da série. Então, por exemplo, você pode ir numa situação social de um show, como eu falei, e o medo pode ser de esmagamento, de pisoteamento, ou por não ter uma saída, A pessoa, ela chega, ela já fica observando onde é que estão as saídas, de emergência, onde é que ficam as saídas, e para que ela, na hora que dê na telha dela, ela tenha a liberdade de sair e ir embora. É o que acontece também com o fóbico, com o claustrofóbico, A questão de estar dentro do elevador ou dentro de um avião, às vezes não é porque o elevador vai cair, medo de morrer, mas é se ele parar, a pessoa está sem saída, ela está fora do controle. Então, claustrofobia e a agorafobia tem a ver com a dificuldade de não estar no controle. Olha só, é uma coisa que a gente nem imagina que está por trás, E tem um outro tipo de agorafobia também, que é você sai ou está no avião. A história do avião não é só por ser claustrofobia, tá? Por não ter para onde escapar ou o ar vai acabar. Porque se a pessoa passa mal, ela tem medo de não ter o auxílio disponível no caso dela ter uma crise. Já o indivíduo com transtorno social, da ansiedade social, ele tem medo de ser avaliado pelos outros. Então, tem a pessoa que tem medo de ter a crise de pânico dentro do avião e não ser socorrido. Mas não precisa ser no avião, pode ser na rua. Eu tinha uma paciente que ela saía de casa, ela tinha muita dificuldade de sair de casa. A gente fez a dessensibilização gradual e ela fazia um kit para sair de casa, que eram os amuletos dela. Então, ela levava comida, porque ela tinha medo de desmaiar no caminho, porque uma vez, lá atrás, 20, 30 anos atrás, uma vez ela passou mal porque não tinha se alimentado, então ela saía com castanhas, com barrinha de banana, de não sei o quê. Ela saía com uma garrafinha d'água, que era um amuleto dela, água com gás, que aliviava a ansiedade dela, e ela só ia para lugares onde tivesse um hospital perto. Ela morava em São Paulo, então o trabalho que ela arrumou não tinha um hospital perto, ela pediu as contas, porque se ela passasse mal, ela tinha que ser rapidamente levada para o hospital para ser socorrida. Enquanto que tem outro tipo de pessoas que tem medo de sair, seja no avião ou na rua, porque tem medo de passar mal e ser mal avaliado pelos outros. Eles estão um pouco se lixando se tem socorro, não tem. Eles têm medo de cair, desmaiar, Fora que ansiedade não faz desmaiar, Mas eles têm medo de cair, de passar mal e ser mal avaliado pelos outros, Julgado pelos outros. Então, nesse caso, é fobia social. No primeiro caso, que precisa ter o auxílio disponível, não é ansiedade generalizada. Tem gente, por exemplo, que tem outro tipo de fobia social que vai para show, viaja, faz tudo sem nenhuma restrição, mas quando eles são deixados sozinhos e com frequência, eles entram em medo, entram em pânico. Eu tenho uma paciente que eu estou tratando agora que o marido dela não pode levar o lixo, ela tem que ir junto. Então, a gente está fazendo as dessensibilizações graduais, o marido precisa do marido para fazer a dessensibilização, Então, são vários dias, o marido só sai da porta para fora, sai do apartamento, fica ali fora. Primeiro dia, 3 minutos, e ela fica lá dentro ancorando. Segundo dia, 5 minutos, fica uma semana ele só indo ali fora
sem levar o lixo. Lá pela segunda semana, dependendo da resposta do paciente, ele vai até o elevador e aperta o botão do elevador, anda o andar, já volta. Então, por isso que é dessensibilização gradual, você vai aumentando o limiar. A gente ainda não chegou nele entrar no elevador e levar o lixo, porque eles moram no 15º andar, então vai demorar um pouquinho aí para... Mas ela tá achando ótimo, né? Porque assim ela vai treinando devagarinho. Então, geralmente quem tem agorafobia não tem essa questão de ser deixado sozinho. O transtorno da agorafobia é mais realmente para sair de casa. Essa minha paciente, aliás, tinha as duas coisas. Aí complica, né? Os fatores complicadores sempre existem. O transtorno do pânico na ansiedade social, né? Então, o indivíduo com ansiedade social, ele pode sim ter ataque de pânico, mas a preocupação, de novo, é o medo de ser avaliado negativamente, né, por ter uma crise, enquanto que no transtorno do pânico isolado, sem a característica da ansiedade social, a preocupação se relaciona a ter um ataque de pânico, a passar mal, a morrer, ou não ter o hospital perto, como a minha paciente tinha, né? O medo de não ter hospital perto. A ansiedade generalizada, né? O transtorno da ansiedade generalizada na ansiedade social. Por que eu estou falando tudo isso? Porque TAG está dentro da ansiedade social. Porque todas as patologias lá no DSM-5, que é o guia, né, de diagnóstico, a referência de diagnóstico, todas as patologias vai falar das variações. Então, por exemplo, se eu pegar ansiedade da separação, eu vou falar da TAG na ansiedade de separação, eu vou falar de fobias específicas dentro da ansiedade de separação, eu vou falar do ataque de pânico dentro da ansiedade da separação, que são as situações gatilhos. Então, o transtorno da ansiedade generalizada se apresenta na situação social como muito comum, mas o foco é mais na natureza das relações existentes do que no medo da avaliação negativa. Olha a diferença aqui. Então, quem tem o transtorno da ansiedade social generalizado não está preocupado com a avaliação dos outros, mas na natureza da relação existente, ou seja, o cara que tem transtorno da ansiedade generalizado, que não foca na avaliação negativa, ele tem medo da rejeição no social, que vai também olhar para pistas de que o outro está me rejeitando e não me avaliando. Não sei se dá para entender a diferença. Os indivíduos com TAG, principalmente crianças, né, podem ter preocupações excessivas com a qualidade do que eles entregam, do desempenho social, com isso que eu falei, o medo do outro rejeitar porque não me ama ou não me aceita ou porque o meu desempenho não foi bom, né? Então, no transtorno da ansiedade social, as preocupações focam no desempenho social e na avaliação dos demais. Na TAG, é o medo da rejeição. Então, aí você consegue diferenciar as duas coisas. Fobias específicas, né? Os indivíduos com fobias específicas podem ter medo de constrangimento ou humilhação. Por exemplo, desmaiar tirando sangue é uma fobia específica social, porque estou me expondo, outros estão avaliando, eu tenho medo da seringa e eu tenho vergonha de desmaiar, ou medo de desmaiar, porque como consequência eu vou sentir vergonha por causa de tirar sangue, né? Não que ele vá ter um ataque de pânico, mas ele tem medo de passar mal ao tirar sangue. Mas geralmente ele não tem medo da avaliação negativa em outras situações sociais. Então também é uma coisa bem pontual. Tem o mutismo seletivo também, né? Os indivíduos com mutismo seletivo, eles podem fracassar em falar devido ao medo da avaliação negativa. É o famoso branco, né? Ah, me deu um branco, não lembrei de nada. Então, é um mutismo que é acionado naquela situação de extremo estresse, de extrema ameaça, e na verdade não é que deu branco, né? Você não sabe o que dizer, porque o medo que está por trás é o medo da avaliação negativa. Só que ele não tem medo de avaliação negativa em outras situações sociais que não seja exigido falar. Por exemplo, tem muita gente que entra aqui no Zoom e deixa no mudo e fecha a camerinha, não quer aparecer. Então, isso é um tipo de mutismo seletivo, né? Então, quando ele tem que falar, ele tem que se expor, ele fica mudo, ele se embanana, ele não quer se expor. Mas em outras situações que não seja exigido falar, ele transita bem. O transtorno dismórfico corporal, que eu falei, né? As pessoas com esse transtorno,
Eles preocupam-se com a percepção de um ou mais defeitos, né, ou falhas da sua aparência física, que geralmente não são observáveis, que são leves para os outros. Então, os outros não percebem. Por exemplo, o nariz é torto, né? E a pessoa entra num nível de preocupação com aquilo restritiva e aquilo incomoda desproporcionalmente. Eu tenho uma paciente que teve que fazer a cirurgia do nariz porque ela não conseguia diminuir o nível de ansiedade social dela por causa do desvio de septo, que eu nunca tinha reparado, e bem isso que eu falei, não é observável e pelos outros parece leve. Eu tenho um outro paciente também que ele tem medo de ser avaliado como feio. Então, ele tem uma dificuldade terrível de andar na rua e cruzar com as pessoas. E se essa pessoa olhar para ele, então ele começa a ruminar que a pessoa não gostou dele, que o cabelo dele que estava errado, que será que foi? Ele é muito ligado à estética e ele não sabia que ele tinha um transtorno dismórfico corporal. Embora ele não tivesse nada específico que ele não gostasse, mas era o geral da aparência, do jeito, do estilo dele. Então a gente está trabalhando isso em terapia. Então, geralmente o transtorno dismórfico corporal causa ansiedade social e causa esquiva, né? Tanto é que ele estava com dificuldades para sair de casa, mas que não tinha nada a ver com ser avaliado ao falar ou porque tinha muita gente. E ele não tinha percebido que era isso que desencadeava a dificuldade social dele. No trabalho ele vai super bem, ele tem equipe, ele sei lá, alguma coisa de marketing, então ele coordena uma equipe, ele fala super bem, ele conversa com a equipe, ele fala com as hierarquias, né, acima dele tranquilamente. O problema dele, ele achava que era medo de sair de casa. A gente fuçando descobriu que ele tinha uma ansiedade social e que era um transtorno dismórfico corporal.